Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado do maligno. Glórias a Deus por isso. Hoje estamos aqui reunidos em mais um culto de ensino, aonde estaremos aqui aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glórias e honra ao teu bendito nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua benignidade tem chegado sobre esta família, Senhor, porque as tuas bênçãos, Senhor, têm derramado sobre o nosso viver, Deus. Continue abençoando esta igreja, Deus, fortalecendo esta igreja, dando sabedoria e instrução, Senhor, para que venham andar em teus estatutos, nas tuas leis, Senhor, para que possam cantar o hino da vitória, Deus, para que possam saquear o inferno e povoar o céu, Deus, aonde temos a certeza que o teu bendito nome é exaltado e glorificado, Senhor. Coloca anjos, guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja do teu povo, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, nos alegrarmos diante da tua presença, Senhor, glorificar e exaltar o teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite para os nossos corações, Senhor. Precisamos nos alimentar, precisamos, Senhor, entender as tuas vontades, Senhor. Opera nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o bendito e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos acertar, e a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz. A paz do Senhor. Vamos cantar o hino número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte
fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o número 4. Glória a Deus, aleluia. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Os desalentos nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia. Eles não temas bem, Glória, glória a Jesus, aleluia. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de
Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Glórias a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glórias. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador. Glórias a Deus, aleluia. De Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Aleluia. E mensagem do céu. Glórias a Deus, aleluia. Transformação enviada do trono de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Foi Ele, né, que morreu lá na cruz do Calvário. Deus, aleluia. É por isso que hoje nós estamos aqui louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Sim, Deus porque querido, tantas aleluia. coisas Ele tem feito em nossas vidas. Ele continuará fazendo, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Glórias Senhor. a Deus, Glórias aleluia. oportunidade em nome de Jesus. É verdade, o Senhor Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nós somos feituras da sua mão e fomos selecionados, fomos chamados para bendizer e exaltar o seu bendito nome. Amém? Glórias a Deus. Queridos, hoje nós estamos assim comemorando o aniversário da irmã Iraci, esta varoa valorosa, que o Senhor tem chamado, tem convocado para a sua obra. Para nós hoje é motivo de felicidade, não é verdade? Eu queria aqui até, antes de meditarmos na palavra, lermos a palavra, dar uma oportunidade para o Jefferson, o filhão querido dela, para assim cantar um hino para a glória do Senhor, em homenagem a mais essa rosa que é colhida no jardim da vida pela irmã Iraci. Amém? Amém, a paz do Senhor. Eu queria cantar um hino aqui de gratidão por tudo que Jesus tem nos feito, e pelo respondo de vida, assim, mãe. Amém. É o número 370. Senhor, dai-me Glórias a Deus, aleluia. por tudo que tu fizeste, Glória a Deus, aleluia. tua graça no meu coração, Jesus. que me encheu de ventura sem fim. Glórias a Deus, aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais Glória, glória, Jesus, aleluia. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Glórias a Deus, aleluia. Mais grato a ti, de graça
ao meu coração a santidade, a paz e a fé. O celeste consolação. Glória a Jesus, aleluia. Oh, Deus Santo, Deus vivo, aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, louvas-me. É, Deus, aleluia. Mais iluminado e cheio de amor. Glórias a Deus, aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti. Sim, Deus querido, Deus santo, aleluia. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que aleluia poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso perceber. Aleluia! Mais grato a ti, Deus, aleluia, a ti, Deus Santo, Deus vivo, sagrado, ó faz-me, Senhor, glórias a Deus, aleluia, de amor, faz-me mais grato a ti. Oh, maravilha! Mais grato a ti. Amém. Glórias a Deus, não é verdade? A irmã Iraci está ali emocionada. Glórias a Deus por isso. Varoa, quero deixar aqui esta palavra nesta noite para você, que se encontra aqui no Salmo 23, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é contigo aonde tu estiver. Deus, Ele tem mostrado do que tu tem feito para a obra dEle. Continue nesta marcha. Você tem muito a ganhar. Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu guardador. Ele é o teu livrador. Ai daquele que se levanta contra ti. Somente se levanta para cair e ser envergonhado. Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu trabalho, a tua família, porque você é uma varoa merecedora. E eu louvo o nome do Senhor por ter me dado você como esposa. Foi um grande presente que o Senhor me deu. Amém? Glórias a Deus por isso. No final estaremos aqui cantando os parabéns para esta varoa linda e valorosa. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 15, e estaremos aqui fazendo aquela leitura costumeira, do versículo 21 ao versículo 28, somente para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco esta noite. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, com o título que nos diz assim: a mulher cananeia. Versículo 21 nos diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos chegaram ao terreiro e rogaram a dizer: despeja o filho atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu: manda confirmar com os filhos e queimaram os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé,
faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Deus querido, Deus santo, nós te louvamos por esta palavra abençoada e poderosa, Senhor. Que a tua vontade venha a ser feita esta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Usa-nos nesta noite como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, cura, salva, liberta, manifesta a tua glória em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, aonde uma mulher expressa a sua enorme humildade. Glórias a Deus por isso. E dentro deste texto, o Senhor nos trouxe um tema propício para o culto de ensinamento esta noite, que nos diz assim: humildade. Iremos falar esta noite a respeito da humildade, porque está faltando a muitas pessoas em suas vidas adquirir. E nós iremos aqui aprender esta noite para a glória de Deus. Veja bem, humildade é a virtude com que manifesta o sentimento da nossa fraqueza. Aleluias! Ou de nossa carência por mérito próprio. Quando a gente não tem força para fazer aquilo que queremos, então nós sofremos dessa carência do mérito próprio. Aleluias! Aí se consiste essa virtude de nós nos tornarmos humildes. Amém? Humildade, nós também podemos dizer esta noite, que é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. Certo? É aquele sentimento que tu tem de humildade, é porque você está reconhecendo que você é uma pessoa limitada, que você não tem como suprir ali naquele exato momento a sua necessidade. Humildade é modéstia. Humildade é a ausência do orgulho. Quando uma pessoa não é orgulhosa. Provérbios capítulo 18, versículo 12 diz: diante da honra vai a humildade. Essa pessoa se desfez, que está recebendo a honra, ela se desfez de todo o seu orgulho, de toda a sua prepotência. Ela se tornou uma pessoa humilde. Glórias a Deus por isso. Veja bem, humilde é uma pessoa que tem ou aparenta humildade. Aleluias! Como foi aqui no caso da mulher cananeia, que nós vemos aqui no texto. Ela, pela fé e através da sua humildade, se humilhou, aleluias, diante de Jesus, porque a sua filha, ela estava enferma, e esta mulher cananeia, ela não tinha como curar a sua filha. A sua filha estava sofrendo um processo demoníaco, e ela sentiu-se na obrigação de se humilhar diante do Senhor, para pedir que Ele viesse curá-la. E através da sua fé e a sua humildade, ela foi ouvida por Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que curou a sua filhinha. Glórias a Deus por isso. Veja bem, queridos, quanto mais humildade existir na sua vida, né? Quanto mais você for humilde, mais você vai se aproximar de Deus.
Glórias a Deus por isso. Quanto mais estiver na tua vida a humildade, mais você está agradando ao Senhor. Veja bem, humildade, ela não quer dizer, ou ela não consiste na aparência de vestimenta. Tem muita gente que acha, porque se veste simples, simploriamente, é uma pessoa humilde. Se enganam pessoas que assim pensam ser, né? E também, sinal de a pessoa sendo pobre, ela não quer dizer que ela é humilde. A humildade, ela se consiste na virtude que a pessoa demonstra, no seu caráter. Ali ela vai transmitir a humildade. Então, vestimenta ou sinal de pobreza não quer dizer que a pessoa é humilde. Ela vai ser humilde através do seu trato, através da sua maneira de agir com os demais que estão ao seu derredor. Amém? Então não se engane. A humildade, ela é um sentimento, ela é, aleluias, um sentimento que mostra as nossas próprias limitações. E nós nos submetemos a se tornar humilde para satisfazer assim aquilo que nos falta. Mas também existe as pessoas que demonstram a humildade falsa. Ela se mascara com uma humildade para trazer benefício a si próprios. E a Bíblia diz que destes nós temos que nos afastar. Amém? Glórias a Deus por isso. Queridos, então nós aprenderemos hoje como Deus trabalha na vida das pessoas que verdadeiramente são humildes, que dentro dos seus frutos, da sua vivência, nós podemos ver realmente dons de humildade, frutos de humildade, comportamento de uma pessoa humilde. Glórias a Deus por isso. Veja bem, Deus, Ele salva e, ao mesmo tempo, Ele, o Senhor, atenta para os humildes. Deus, Ele vai libertar de qualquer artimanha de Satanás, se você for uma pessoa humilde. E para com Deus não tem como enganá-lo. Talvez nós podemos enganar o próximo, enganar as pessoas com uma máscara de humildade. Mas para com o Senhor nós não conseguimos enganar. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece o oculto. Deus conhece e sonda os nossos corações. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Então, para com Deus, não tem como você o enganá-lo dizendo que é uma pessoa humilde. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade e estiver questionando a Deus que você é uma pessoa humilde e está precisando da salvação dele, da proteção dele, né, da atenção dele, e ele não lhe está respondendo, é porque Deus te conhece. Ele sabe que essa capa que você está vestindo de humildade é de mentira. Mas para aqueles que verdadeiramente são humildes em seus tratos, o Senhor, Deus, Ele salva e atenta para eles. Veja o que diz para nós aí, o Salmo 149 e o versículo 4, e outro, por gentileza, localize o Salmo 138 e o versículo 6, para confirmar que Deus, o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, Ele salva e atenta para a pessoa humilde. Quem encontrou o Salmo 149, versículo 4, por gentileza, queira se colocar de pé e leia para nós. Isso. Porque o Senhor se agrada deste povo, Ele adornará os montes com a salvação. Glórias a Deus.
O Senhor, Ele se agrada do seu povo, aleluias, e de salvação, glórias a Deus. Ele adorna, Ele salva os humildes. Deus salva os humildes. Por isso é importante que sobre a nossa vida venhamos ter a humildade para sermos salvos de qualquer levante do adversário, de qualquer levante dos nossos inimigos. O Senhor nos livra se nós estivermos realmente vestidos com a humildade. Salmo 138, versículo 6, por gentileza. O Senhor é excelso com tudo, atenta para os humildes, soberbos, Ele os conhece de longe. Glórias a Deus. Deus conhece os soberbos. Deus conhece os orgulhosos de longe. Mas aos humildes Ele atenta. Ele dá a sua atenção. Veja bem que a Bíblia diz que o Senhor é excelso. Ele é admirado. Ele é elevado. Mas com tudo isso, Ele ainda está atento para a oração feita pelos humildes, para proteger, para guardar, para livrar do mal. Glórias a Deus. Então o Senhor trabalha na vida das pessoas humildes. Deus não deixa lhe faltar nada. E Deus coloca anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor da pessoa humilde. Daquele que tem humildade no seu trato. Glórias a Deus por isso. Veja bem, Deus habita com os humildes e ainda ordena a humildade. Deus, Ele está com todos aqueles que são humildes. E Ele ainda dá uma ordem para que eles venham continuar na humildade. Porque se não continuar na humildade, Deus não vai habitar com os tais. É uma coisa puxando a outra. Geralmente tem pessoas que mostram a sua humildade quando estão passando por alguma tribulação, quando estão passando por um grande problema em suas vidas. Elas se tornam humildes, mas é uma humildade de interesse. Ela simplesmente quer que através daquela humildade que ela está representando, ela venha a ser quista, ela venha a ser protegida, ela venha a ser agraciada por quem está ao seu redor. E para tocar o coração de Deus. Mas Deus não se deixa enganar. Nós não temos condições nenhuma de enganar ao nosso Deus. E esta pessoa que se mascara de humildade vai continuar no sofrimento. Mas se você realmente, eu chamo a atenção, é humilde, Deus vai habitar com você e Ele vai lhe ensinar o caminho que você deve trilhar. Aleluia! Isaías capítulo 57 e o versículo 15, e outro localize para nós, Romanos capítulo 12 e o versículo 13, para que nós venhamos confirmar que o Senhor ordena para todas as pessoas a humildade, e que se todas as pessoas tiverem humildade, Deus habita com eles. Quem encontrou, por gentileza, Isaías, capítulo 57, versículo 15, por gentileza, queira se colocar em pé, em reverência à palavra, e leia para nós em voz alta. Porque as diz forte e escura, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto está o lugar ali, e também o grito
e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Veja bem, a Bíblia é bem clara. O alto sublime, quem é este? Deus, que habita na eternidade, aleluia, o qual tem o nome de Santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas também, aleluia, habito com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, habito com o humilde. Para quê? Para vivificar, para fortalecer o seu espírito. Deus habita com o humilde para fortalecer o coração dele, para fortalecer o espírito dele, para que ele não venha sofrer, para que ele não venha cair em tentação, para que o inimigo não tenha força sobre a vida dele. Por isso, esse sentimento de humildade tem que ser adquirido a cada dia pela sua igreja, ou seja, pela igreja de Deus. Nós devemos tirar da nossa vida o orgulho, a soberba. Amém? Glórias a Deus por isso. Romanos capítulo 12 e o versículo 13, para confirmar que Deus ordena a humildade para todas as pessoas. Leia, por gentileza. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glórias a Deus. O que a palavra diz aqui, Paulo ordenando, aleluias, glórias a Deus, que a cada um dentre nós, aleluias, que não pense de nós mesmos além do que convém. Antes que nós devemos pensar com moderação, com humildade. Não devemos nos exaltar se achando que nós somos melhores que A ou que B. Não porque nós temos uma vida financeira estável, nós somos melhor que aquele que ainda está correndo atrás de se estabilizar. Não porque nós comemos uma carne de primeira e o outro está comendo uma carne de segunda. Não porque nós temos um carro do ano melhor que o outro que não tem do ano. Nós não devemos ser exaltados. Nós devemos ser humildes. Nós devemos ter sobre a nossa vida a humildade. E nós devemos pensar a respeito de nós somente aquilo que convém. Que nós somos seres humanos como todos, perecíveis de todos os sofrimentos. Que nós somos igual aos nossos amigos, familiares e inimigos. Não somos melhores que eles. A nossa melhora, a nossa vantagem talvez se consiste entre muitos outros que não têm como em suas vidas o Senhor Jesus como Salvador. Nisso sim nós nos diferenciamos uns dos outros. Amém? Mas nas demais circunstâncias da vida, nunca vamos nos colocar exaltados, querendo ser melhor que o outro, como Paulo nos diz. E ele diz assim também: nós devemos ser humildes segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem uns que têm mais fé que os outros, mas nem por isso devemos estar ali a se exaltar, porque temos mais convicção. Vamos pensar com humildade, vamos pensar com moderação. Vamos viver uma vida pacífica, uma vida aonde nós agradamos o nosso Senhor Jesus.
Uma vida onde nós agradamos o nosso próximo. A humildade sobre a nossa vida nunca é demais. Quem sofre são os arrogantes, são os orgulhosos. Essas pessoas, elas têm o coração embrutecido e dentro delas há um sofrimento. E um sofrimento que é demonstrado na sua fisionomia. Amém? Nunca vamos nos tornar exaltados, mas vamos viver a humildade que é ordenada por Deus. Deus dá a cada um o que merece. Glórias a Deus por isso. Veja bem, Deus dá graça. Deus dá o seu favor aos humildes e ainda lhe dá sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Se você é uma pessoa verdadeiramente humilde, Deus vai lhe dar o seu favor, o favor dele, e vai derramar sobre a tua vida a sabedoria para você sobressair na terra dos viventes, para você vencer os obstáculos da tua vida. Veja o que diz, por gentileza, aí, Tiago, capítulo 4, e o versículo 6, e outro localize para mim aí, por gentileza, Provérbios, capítulo 11, e o versículo 2, para que nós venhamos entender como que Deus dá graça e sabedoria para as pessoas que são humildes. Quem localizou Tiago, capítulo 4, queira ler para nós. Deus, ele tem o melhor para nós. Deus sempre busca o melhor para nós. Se nós não recebemos, é porque foi incompetência nossa, não de Deus. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos, são perfeitos. Amém? Leia para nós Tiago capítulo 4 e o versículo 6. Antes ele dá maior graça, porque diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Veja bem, Deus dá graça aos humildes. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa orgulhosa. Deus resiste a essa pessoa. Ele resiste, ele não quer saber dessa pessoa. Deus não ama os orgulhosos. Deus não ama os soberbos. Mas a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes. Então, queridos, é necessário que nós venhamos fazer uma reformulação de conceito. Se nós, porventura, estamos com um coração soberbo, um coração orgulhoso, nós devemos fazer uma reformulação de conceitos e tirar toda a amargura, todo este mal de nosso coração e encher o nosso coração de humildade. Porque senão nós estaremos fazendo um sacrifício de tolo. Estamos dizendo que nós estamos indo para o céu e é mentira, porque através do nosso orgulho nós estamos se afastando do céu. Porque se Deus ele resiste aos soberbos, então os soberbos não irão morar no céu. Os orgulhosos não irão para o céu. Certa feita eu falei aqui, num dos cultos aqui desta amada igreja, que se nós tivermos de ter orgulho, devemos ter o orgulho de sermos crentes em Jesus. Temos orgulho de termos um Pai, de termos um Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então Deus dá graça aos humildes e resiste aos orgulhosos. Leia para nós Provérbios capítulo 11 e o versículo 2, por gentileza. Indo a soberba, virá também a afronta, nas poucas humildes está a sabedoria.
Glórias a Deus. Olha o que diz aqui a minha tradução. E vindo a soberba, e vindo o orgulho, sobrevém a desonra. Veja que a Bíblia diz que o orgulhoso, ele vai ser desonrado. Ele vai passar vergonha. Ele vai viver sozinho. Porque nem todo mundo se mistura com pessoa orgulhosa. Porque a pessoa orgulhosa, ela é um atraso de vida. Ela é uma pessoa que está andando para trás. Por isso que a Bíblia diz que vindo a soberba, também vem a desonra. Por isso, nós devemos evitar a soberba em nossa vida. Amém? Mas com os humildes está a sabedoria. Olha aí. Deus lhe dá a sabedoria, ó igreja humilde. Sobre a tua vida pesa a sabedoria, não a sabedoria terrena. A Bíblia diz que a sabedoria terrena ela é maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, do Pai das estrelas, do Deus Criador dos céus, ela é bem-vinda, ela é benéfica. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, Deus, Ele não admite a pessoa orgulhosa. Retire do seu coração, da sua vida, se porventura estiver sobre o teu viver o tal chamado orgulho, e modifique ele pela humildade. Faça uma troca. Amém? Glórias a Deus. Mas veja bem, se quiser continuar sendo orgulhoso, é problema seu. Nós estamos vivendo o livre-arbítrio. Deus está dando a liberdade para cada um viver como quer. Deus somente nos chama para orientar. Se sim, sim. Se não, não. Deus não vai intervir no teu papel, na tua maneira de viver. Porque até então, tudo tem que se consumar. Ele sabe que nós teremos, mais cedo ou mais tarde, que se apresentar diante dele. E lá não tem essa história de eu pensei, eu achava, não. Lá o martelo vai ser batido. Não está enquadrado na palavra de Deus, vai ser lançado fora, para as trevas exteriores. Mas enquanto o dia se chama hoje, e nós acreditamos na palavra de Deus, isso para quem acredita, para quem tem fé na palavra de Deus, se tem todos esses errozinhos em seus corações, mude. Amém? Glórias a Deus por isso. Cuidado com a pessoa orgulhosa. Ela pode lhe machucar. Ela pode lhe ferir. A pessoa orgulhosa, ela é um perigo para ela e para os demais. Pessoa que anda com o nariz empinado, achando que é o que não é, ela é um perigo. Afasta-te dela. Veja bem, Deus ouve o clamor dos humildes e os ampara. Se você é humilde, está passando por alguma dificuldade em tua vida, você vai clamar ao Deus do céu. E Ele diz que Ele lhe ouve. E Ele vai amparar em qualquer das tuas dificuldades. A tua botija nunca vai faltar o óleo, o azeite. Nunca vai faltar a farinha na tua mesa. O teu celeiro, ele sempre vai estar numa situação excelente para a tua sobrevivência. As tuas finanças vai andar abençoada, controlada. Deus ouve o clamor dos humildes. Glórias a Deus e os ampara. Leia para nós
Salmo 10 e o versículo 17. E outro, por gentileza, leia o Salmo 147 e o versículo 6. Salmo de número 10, versículo 17. E o Salmo de número 147, versículo 6, para que nós venhamos confirmar que Deus ouve o clamor dos humildes e os ampara. Quem encontrou o Salmo 10, versículo 17, leia para nós, por gentileza. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, comportarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para ele. Amém? A minha tradução diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Deus ouve. Ele está atento. Mas ele está atento ao desejo dos humildes. Porque se é soberbo, se é orgulhoso, os ouvidos de Deus estão tampados. Deus não tem interesse em negociar com pessoas orgulhosas, a não ser que elas mudem a sua maneira de ser, se torne humilde. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele ouve o clamor, o desejo dos humildes, e Ele vai fortalecer o coração e lhe acudir. Deus ouve o teu clamor e Ele te fortalece o teu coração e ainda vai lhe acudir. E tudo aquilo que estiver vindo contra ti vai cair por terra. Porque sobre você está a sua humildade. E o Espírito Santo trabalha sobre a tua vida. Glórias a Deus por isso. Salmo de número 147, versículo 6. Por gentileza. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Glórias a Deus. O Senhor ampara. Ele cuida dos humildes. Mas dos ímpios, aquela pessoa que vive impiamente, praticando mal, ele diz que está com eles em terra. Deus não quer papo com ímpio. Deus, ele conversa contigo a partir do momento que você se converte. A partir do momento que você não pratica mais nenhuma impiedade. Que você se torna uma pessoa humilde, convicto nele, com fé nele, entregando a tua vida a ele. Amém, igreja? Então vamos andar no processo da humildade a cada dia, a cada hora, a cada minuto do nosso viver. Amém? Deus dá honra e guia o humilde na justiça. Olha que coisa maravilhosa. Deus agora ele vai lhe dar a honra. E ele ainda vai te encaminhar na justiça. Para que sobre a tua vida não reze a injustiça. Para que nada venha lhe afrontar. Você agora vai ser uma pessoa honrada por Deus. Não é pelo homem, que às vezes honra por interesse. Não, Deus, o interesse de Deus é que a sua alma, é que a sua vida, é que você venha ser salvo e possa morar com Ele na eternidade. O homem não. O homem, os desejos do homem é perecível. Ele tem interesse em tirar o que tu tem para que ele seja alguém que tenha. Ele quer lhe subjugar. Mas Deus não. Deus quer lhe dar honra. Provérbios capítulo 29 e o versículo 23. E outra aí, por gentileza, localize para mim o Salmo de número 25 e o versículo 9. Provérbios capítulo 29, versículo 23.
e Salmo de número 25, versículo 9, para confirmar que Deus dá honra e guia o humilde, preste atenção, o humilde na justiça. Se não tem humildade, problema seu. Deus vai guiar se você for humilde. Leia para nós. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito viverá. Glórias a Deus. A soberba do homem o abaterá. O que é soberba? Vamos fazer a leitura aqui. O orgulho do homem o abaterá. É o próprio orgulho dele que vai derrubar ele. Ele vai se arrebentar do próprio orgulho dele. Olha o que Deus fala. Mas o humilde de espírito obterá honra. Veja que humilde, quem vai dar honra é Deus. O orgulhoso vai se arrebentar, vai arrebentar a cara dele lá na frente, sozinho, ele mesmo. Agora, se você é humilde, Deus vai lhe dar honra. Aonde tu passar, tu será reconhecido. Lá vai humilde. Lá vai humilde. Ali, por certo, deve ser temente a Deus. Você recebe honra e o nome de Deus é glorificado. Agora, se você é orgulhoso, quando você passar na rua que alguém vê falar, vai o orgulhoso. Besta, bobo. Sujeito sem noção. Quer ser muito orgulhoso. E não tem nada. De onde cai morto. Então, queridos, Deus, Ele não gosta de pessoa soberba. Deus ama os humildes. Então Ele vai lhe dar honra e vai lhe guiar na justiça. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, Deus engrandece. Ele deu honra, agora Ele vai lhe engrandecer. Deus engrandece os humildes. Ele abate o soberbo, Ele abate o orgulhoso, mas Ele engrandece, enaltece os humildes. Mateus capítulo 18, versículo 4, por gentileza, e o outro localiza aí para mim, Mateus capítulo 11 e o versículo 11. Deus enaltece os humildes. Deus engrandece a pessoa que tem humildade. Leia para nós Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos quem é o maior do reino dos céus. E ali, quando Jesus estava ensinando, estava ministrando, havia algumas crianças ali. E Jesus apontou para as crianças e disse: portanto, aquele que se humilhar, veja bem, aquele que se humilhar como estas crianças, este é o maior do reino dos céus. Queridos, observe que criança, ela é sempre humilde. Mesmo que você bata nela, mesmo que você lhe negue qualquer coisa, mesmo que você desfaça dela, mesmo que você fale para ela que você não gosta dela, ela sempre vai estar ao teu lado, porque ela é humilde. Ela não tem orgulho, ela não guarda mágoa no coração. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e hoje está passando para a sua igreja, que se nós, aleluias, quisermos ser grande, engrandecido no céu, nós devemos ser como as crianças. Não ter orgulho em nosso coração, mas sim humildade. Não guardar mágoas
em nossos corações. Queridos, nós vamos ser feridos. As pessoas ferem umas às outras, com palavras de baixo calão, com talvez um tapa, com talvez uma dívida. Nós vamos correr sempre o risco de sermos feridos por alguém. A Bíblia diz que neste mundo nós teremos tribulações. Mas é importante que nós não venhamos guardar em nosso coração alguma mágoa contra esse desafeto, contra essa pessoa que nos magoou. Que sobre a nossa vida venha ter a humildade. Porque essas coisas são perecíveis. Amém? Glórias a Deus por isso. Então Jesus deu exemplo. Ele está engrandecendo os humildes. Ele diz que se nós formos como uma criança, nós seremos o maior no reino dos céus. Oh, maravilha de Deus, aleluias. Veja que Deus lindo, veja que Deus maravilhoso, Ele só quer o nosso bem. E ainda nos ensina, ordena para nós viver em humildade. Leia, por gentileza, Mateus capítulo 11 e o versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja que João Batista, o Senhor Jesus Cristo, aqui dando testemunho, diz que entre os nascidos de mulher, entre todos os homens que existiram na terra, existem na terra, nenhum é maior que João Batista. Nenhum poderia ser melhor que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que João Batista. Olha o privilégio. Se você é humilde como uma criança, a Bíblia diz que vai morar do céu, do reino dos céus. Se você mora no reino dos céus, mesmo sendo um pequenininho, tu é maior que João Batista, que foi dado testemunho por Jesus, que fez prodígios, que pregou o evangelho do Senhor, que fez a diferença na sua era, na sua época. Veja que coisa linda que Deus nos oferece, simplesmente pedindo para nós vivermos uma vida humilde. Por isso não compensa nós nos colocarmos à disposição de estranharmos qualquer pessoa que nos ataca, que nos fere. Porque se nós adentrarmos o desejo dessas pessoas que são induzidas por Satanás, nós vamos cair na mesma cilada e vamos perder os benefícios de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Devemos fazer tudo com humildade e ainda manter. Nós devemos fazer tudo com humildade e ainda manter sobre a nossa vida a humildade. Porque tem pessoas que fazem a coisa com humildade, como eu já disse, mas através de interesse. E na vida dela ela não consegue manter a humildade. Porque ela é orgulhosa. Porque ela é uma fera ferida. É uma pessoa que não conhece a Deus. É uma pessoa que não nasceu de novo. E a pessoa que não nasceu de novo, a Bíblia diz que não vai herdar o reino do céu. Amém? Leia para nós Filipenses capítulo 2 e o versículo 3. E outra aí, por gentileza, localize para mim 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 5. Veja, queridos, que este estudo que eu estou aqui ministrando para vós, ele é baseado na palavra de Deus. Não é no conceito do homem. O conceito do homem nada significa para aquele que é cristão, para aquele que é crente em Jesus. O que tem valor para nós é a palavra de Deus. Se está dentro da palavra do Senhor, tem valor.
venha a se cumprir. Então, o estudo que está sendo ministrado esta noite é uma promessa do que Deus faz para os tais. Amém? Se fosse do homem, você não adiantaria nem ouvir. Ela colocar para entrar de um lado do ouvido e sair do outro. Porque o homem, ele não honra os compromissos. O homem só chega a honrar os compromissos, principalmente aquele que não tem Deus, se for de interesse dele. Se ele tiver 100% de lucro. Se ele não tiver, ele não vai honrar. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não é o homem para mentir, nem o filho do homem para dizer que faz ou não faz. Ele é Deus, ele fala e ele cumpre na hora dele. Amém? Leia para nós aí Filipenses capítulo 2, versículo 3, que devemos fazer tudo com humildade e manter sobre a nossa vida a humildade. Leia. Cada passagem por contenda ou por glória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si. Glórias a Deus. Nada, a Bíblia diz assim, nada vocês devem fazer por partidarismo e vanglória. Partidarismo, quando se reúne um grupinho, né, e estão ali tudo em conchavo, em interesses, né, para ganhar benfeitorias de outros. Ou se dá bem. Vemos isso muito em época de eleição. As pessoas, elas se unem em partidarismo, né, para lucrar. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo e nem por vanglória. Vanglória é quando aqueles exaltados, aqueles que se acham tal, eu faço e eu aconteço, eu sou bambambam. Eu sou o último biscoito do saquinho. Não é verdade? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Esses aí, a Bíblia diz que você não deve fazer nada com ele, você não deve nem se associar com ele. Porque ele não passa de um Zé ninguém. Mas tudo que você for fazer, seja por humildade, considerando, tendo consideração que cada um seja superior, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Eu não sou digno de estar ali ao lado daquele cidadão. Nossa, eu não posso. Eu acho que você é uma pessoa tão qualificada, uma pessoa assim tão abençoada. Então você está dando honra ao próximo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o camarada chega, ele quer subjugar. Colega, eu sou um PhD. Eu sou um camarada entendido, viajado. Eu sou um cara culto. Você tem que me obedecer. Deus não gosta desses prepotentes, desses arrogantes. Por isso que ele diz assim, sai de perto dos tais. Se envolva com aqueles que vestem a mesma camisa que tu veste, que andam da mesma maneira que tu anda, que acreditam em mim, que jogam no meu time. Se associe com os teus irmãos, que não quer ser mais do que você. Ele tem o mesmo desejo que o seu, é de morar no céu comigo. Amém? Faça tudo com humildade, sem querer retorno, sem querer engrandecimento. Faça oculto, para que o nome de Deus venha a ser exaltado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, ó jovens, sejam submissos
aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Glórias a Deus! Devemos fazer tudo com humildade e manter a humildade. Pedro diz assim: rogo, faço as minhas orações, faço os meus pedidos, igualmente aos jovens. Veja bem, Pedro fala diretamente aos jovens. Jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Queridos, os jovens de hoje em dia que não têm Deus na sua vida, não respeitam nem os seus pais. Os jovens hoje em dia andam atacando os seus pais com palavras de baixo calão, até agredindo fisicamente. E Pedro, ele diz aqui: eu rogo que os jovens sejam submissos aos mais velhos. A Bíblia, ela dá um ensinamento. Mas quando a pessoa não conhece a Bíblia, ela faz aquilo que está dentro dos seus conceitos banais. Aquilo que ela tem aprendido através da mídia, através de lobos devoradores, homens sem a lei de Deus sobre a sua vida. E Pedro continua falando: outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos. Quando ele fala cingivos, ele quer dizer, mantenham todos a humildade. Os velhos, os jovens, as crianças, todos devem manter a humildade sobre a tua vida. Mas por que, pastor? Eu vou ter que manter a minha humildade se fulano está me desacatando? Se fulano não vai com a minha cara? Se fulano anda jogando piada? Aí Deus diz assim: porque eu, Deus, resisto aos orgulhosos, aos desobedientes, mas com os humildes eu lhes concedo a graça. Por isso é que nós devemos manter a humildade. Porque Deus, Ele não quer conversa com quem não tem humildade, com quem tem coração duro. Vai sofrer, vai morrer de infarto, coração duro, fica com tanta raiva, com tanta ira, que se trava ali sozinho, não tem coragem de desabafar, não tem coragem de chorar. Eu estava vendo um estudo aí, a maioria dos infartos que surgem aí é justamente por causa do orgulho. Coração duro, pessoa magoada, ferida, não consegue liberar o perdão. E aí morre, longe de Deus, afastado de Deus. Porque a Bíblia, ela diz, não sou eu que digo, é a Bíblia. E eu acredito na Bíblia. Este livro, que para ser escrito durou 1.600 anos. Aleluias! Este livro que é a palavra de Deus, conta a história que teve muitas pessoas que tentaram destruir a Bíblia. E hoje ela se encontra aqui conosco, porque é a palavra de Deus, a verdade. E aquele que vive seguindo os mandamentos da Bíblia, vive feliz e tem a promessa de herdar a vida eterna. Então, queridos, nós entendemos que o Senhor, aleluias, Ele nos ensina que nós devemos fazer tudo com humildade e manter a humildade sobre a nossa vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, queridos, nós concluímos que, preste bem atenção, esta nossa conclusão, que a pessoa que é humilde, mansa, modesta, só tem a ganhar.
Viu? Pessoa humilde, pessoa mansa, pessoa modesta, só tem a ganhar de Deus. Só tem a lucrar com Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados são os humildes, pois eles herdarão o reino dos céus. Só tem a lucrar com Deus. Portanto, vamos viver uma vida em humildade, para que nós venhamos agradar ao Senhor e sermos por Ele, prestem atenção, e sermos por Ele exaltados, e morarmos com Ele na eternidade. Deus é fiel, a palavra de Deus se cumpre. Nós somos testemunhas vivas que Deus tem cumprido a sua palavra em nossa vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Queridos, se Deus assim nos permitir, quinta-feira nós estaremos aqui em mais um culto da família, dirigido aí pela irmã Iraci, para a glória de Deus. Vamos aqui fazer uma oração e cantar os parabéns para a irmã Iraci, que está aí colhendo mais uma rosa no jardim de Deus. Está ficando uma pessoa mais experiente. Glórias a Deus por isso. Amém? Vamos orar, dando encerramento ao trabalho, entregando as bênçãos apostólicas e logo em seguida estaremos cantando os parabéns. Amém? Vamos aqui também, irmã Iraci, então, deixa eu fazer aqui uma oração aqui para que Deus venha te abençoar. Impõe suas mãos aí, que é em direção a esta varoa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis aqui diante da tua presença a irmã Iraci, Deus. Esta mulher maravilhosa, que está colhendo mais uma rosa no teu jardim, Pai. Que o Senhor venha abençoá-la grandemente, que o Senhor venha protegê-la, colocar anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor da vida dela, Pai. Que a vida dela venha a ser próspera e abençoada. Que toda a artimanha que o inimigo queira arquitetar contra a vida dela seja lançada por terra, Pai. E que ela possa cantar o hino da vitória, Deus. E que a vida dela venha a ser um testemunho na terra dos viventes, para que o teu nome venha a ser exaltado, que o teu nome venha a ser glorificado, Deus. Abençoa esta varoa, Deus, no ensinamento da tua vontade. Ensina os teus caminhos, Senhor. Derrama a virtude sobre a vida dela, Pai. Que ela seja abençoada aonde a planta dos pés dela esteja, Pai. E que o teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço. Em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado em nome de Jesus, irmã Iraci. Deus te abençoe. Oremos para o encerramento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por esta palavra abençoada que o Senhor tem nos dado esta noite, Senhor. Que tudo aqui que foi aprendido, Senhor, seja colocado em prática no nosso dia a dia, Pai. Que possa se encontrar em nossa vida a humildade, Deus. E que possamos nos alegrar cada vez mais diante da tua presença, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus. Prospera a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo do maligno, Senhor. Opera maravilhas em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o bendito e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos
muita felicidade. Viva a irmã Iraci, glórias a Deus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha ouvido a felicidade do coração, da sua jornada, Deus te abençoe também. Tudo de bom para você.